Boa tarde para você, plantonista. Bem-vindos à TV Plan, dando sequência aqui na nossa programação ao vivo. Você acompanhou há pouco, há uma hora atrás, o Manhã Show na Band, que é exibido simultaneamente também aqui pelo canal 4751 HD, aqui pela TV Plan. Nós estamos na live no facebook.com/TV Plan Web e também no WhatsApp. A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos foragido da Justiça na madrugada de hoje. O rapaz seguia pela Francisco Salles, aqui no centro da cidade. Ele estava em atitude suspeita quando foi abordado pela polícia. Ao ser consultado no registro de eventos da Defesa Social, ficou constatado que havia um mandado de prisão em aberto em nome do suspeito. Bom, ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Na edição de hoje você também vai ver. Um motoboy de 26 anos é encaminhado à UPA após ser atingido por um veículo em acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira na área central de Poços de Caldas. Segue internada na Santa Casa de Poços de Caldas a jovem de 22 anos que foi baleada em um pesqueiro entre Caldas e Santa Rita de Caldas. Já o corpo de Diego Augusto Pereira é sepultado no cemitério de Caldas nesta segunda-feira. Um professor teve a carteira furtada com os documentos e R$20 em dinheiro enquanto realizava atividades físicas no Parque Ecológico, na Zona Sul. Uma equipe de bombeiros militares aqui de Poços de Caldas segue amanhã para ajudar nas buscas de corpos em Brumadinho. Lembra do caso do rompimento da barragem de rejeitos na cidade, né? Aliás, esse caso marcou não só o Brasil, como o mundo todo. O acidente aconteceu no dia 25 de janeiro do ano passado e faltando poucos dias para completar um ano dessa maior tragédia ambiental do Brasil, os bombeiros de todo o estado seguem nas buscas. Até o último balanço das autoridades foram encontrados 255 corpos. Para falar sobre a viagem dos militares e ainda os treinamentos que são realizados pelos bombeiros aqui de Poços de Caldas, eu recebo logo mais o Tenente Tárcio Salles, ele que é integrante da primeira Companhia Independente dos Bombeiros. Participe com a gente, envie a sua pergunta aqui para o WhatsApp do plantão. E permanece internada na unidade de terapia intensiva, a UTI da Santa Casa aqui de Poços de Caldas, a jovem de 22 anos que foi atingida por um tiro na cabeça na tarde do último domingo em um pesqueiro na BR-459. Esse caso aconteceu entre Caldas e Santa Rita de Caldas, é um pesqueiro muito conhecido. Pode até dividir a tela comigo, porque essa imagem é importante. Essa aeronave veio de Varginha, trata-se de uma aeronave do Corpo de Bombeiros e, infelizmente, o rapaz que estava ao lado dessa moça, o Diego Augusto Pereira, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi sepultado na tarde de ontem no cemitério de Caldas. O casal foi atingido por pelo menos 6 tiros. O carro deles também foi atingido. O Diego estava com a namorada, a Tamone Cruz da Dias, quando eles foram atingidos. Ele foi socorrido pelo helicóptero, como você viu, foi encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu na madrugada de ontem. De acordo com a polícia, a confusão teria começado em um bar ainda em Caldas. Um homem de 25 anos teria roubado um carro com um comparsa e levado o motorista como refém. O suspeito do disparo teria pedido uma carona, acompanhado de uma outra pessoa. No trajeto, o suspeito teria anunciado o assalto e exigiu que o motorista seguisse para a rodovia. Depois de roubar o carro, o suspeito foi para o pesqueiro, onde encontrou a ex-namorada com Diego. O suspeito efetuou os tiros e fugiu em seguida. Até o momento ele não foi localizado, a polícia já trabalha na busca do suspeito e não tenho dúvidas que em breve a polícia vai chegar até o paradeiro do suspeito. Um motoboy de 26 anos ficou ferido após ser atingido por um veículo na tarde de ontem aqui no centro da cidade. Para a polícia, o motorista do veículo, uma mulher, aliás uma motorista, uma mulher de 49 anos, ela relatou que estava com o carro parado no semáforo ali na rua Mato Grosso, aqui no centro, cruzamento com a Paraíba. Ela disse que o sinal abriu,
Ela seguiu com o veículo e, de repente, o motociclista teria atravessado de forma repentina. Bom, houve a colisão. Para a PM, o motoboy também relatou a versão dele. Ele disse que no momento teria passado pelo cruzamento. Ele disse que o semáforo estava na cor amarela. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento. Bom, é aquele velho detalhe, né? Eu hoje, você pode passar no amarelo? Pode. Ele é um sinal de alerta, né? A gente estuda isso, né, quando vai tirar a carteira. Muita gente acaba esquecendo, né? Existem regras, e regras existem para serem respeitadas. Eu hoje não passo em sinal laranja mais amarelo, não passo. Eu tenho medo porque eu já vi muita gente avançando no semáforo, né? E aí fica aquele questionamento, né? Não estou falando aqui nesse caso quem está certo e quem está errado, né? Foi um pequeno acidente, mas são coisas que dá para a gente evitar no dia a dia, né? Será que 30 segundos, será que 1 minuto vai mudar a vida da pessoa? O que custa esperar alguns segundos ali até o semáforo, né, ficar verde ali para poder seguir adiante? Hoje de madrugada, a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos. Ele, segundo consta, seria foragido da justiça. Foi aqui no centro da cidade, é isso? De acordo com a Polícia Militar, o homem seguia pela Avenida Francisco Salles. A polícia suspeitou do rapaz. Bom, foi abordado e durante a pesquisa no sistema informatizado, deu bingo, né? Ficou constatado que havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela juíza Glauciene Gonçalves da Silva, ela que é da 2ª Vara do Fórum da Comarca aqui de Poços de Caldas. O rapaz foi encaminhado à UPA e na sequência para esse local aí, ó, Delegacia da Polícia Civil. E teve um professor de 41 anos, gente, estava caminhando no Parque Ecológico, aliás, ficou lindo o Parque Ecológico, olha só que imagem linda lá na Zona Sul, o local ficou muito bonito. Esse aí é o antigo clube de golfe. É o antigo clube de golfe na cidade que se tornou, né, praticamente um parque municipal Antônio Molinari. Ele é muito parecido. Aliás, aí é muito maior que o parque municipal Antônio Molinari, não é isso, Marcinho? A extensão, pode deixar a imagem comigo? Pode deixar a imagem em tela cheia, não tem problema. Ele estava caminhando, certo? Aí tudo bem, muitas pessoas caminham por lá. Ele relatou para a Polícia Militar que estava no parque praticando atividade física quando percebeu que haviam furtado a carteira dele com os documentos. Na carteira havia R$20. A Polícia Militar foi acionada, realizou o registro da ocorrência. Mas como que ele não percebeu quem levou a carteira dele? Mas não é possível que a pessoa está tão distraída assim, né? Você está caminhando e de repente a carteira sumiu. Será que ele não perdeu essa carteira também? Vai entender, né? Um jovem de 25 anos ficou ferido na tarde de ontem após bater a cabeça ao escorregar em uma pedra. Esse caso vem lá da zona oeste da cidade, bem naquela cachoeira mogiana, um local muito frequentado por poços caldenses. De acordo com os bombeiros, o rapaz estava nadando com alguns amigos. Ele teria escorregado e aí, gente, acabou batendo a cabeça contra a pedra. Olha só, se não fossem os amigos desse rapaz, provavelmente ele não estaria aqui hoje para contar a história. Ele se afogou, ele foi resgatado da água pelos amigos, porém ele sofreu uma crise convulsiva. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente, e esse local, para quem conhece, sabe o quanto é difícil o acesso. Tem mato ali em volta, a mata também é fechada e acabou dificultando, né, inclusive o trabalho dos militares. Os bombeiros estiveram no local, o rapaz já estava consciente, mas um pouco confuso, né? Estava desorientado ali devido à pancada que ele sofreu. Ele também apresentava alguns hematomas pelo corpo. O rapaz foi imobilizado e encaminhado à unidade de pronto atendimento. Muito cuidado nessa época do ano, esse calor, né? A gente sabe que as pessoas querem curtir as férias, querem ir para as cachoeiras. Poços de Caldas é muito rico em cachoeiras também, mas todo cuidado é pouco, né, gente? E a sorte dele é que ele estava acompanhado de um amigo. Ô, pessoal, olha só a cara de pau desse bandido que nós vamos mostrar aqui agora. Um consultório, vejam só, olha, prestem atenção nessas imagens. Esse aí é o suspeito. Ele vai entrar em um consultório de psicologia, aqui no centro da cidade. Ele entra no elevador, até aí tá tudo bem, ó. O rapaz tá tranquilão ali na dele. Só que ele entra no consultório, gente, e leva
um notebook e um celular bem aqui no centro da cidade. Olha lá o momento que ele chega, não tinha ninguém no consultório, olha só, ele entra, dá aquela disfarçada, ele carrega uma sacola. A vítima relatou para a polícia militar que esteve no consultório, do lado, na porta de frente do consultório dela para atender uma paciente. A psicóloga foi até esse escritório ao lado e informou, que o paciente havia chegado. Ao voltar para o consultório, ela percebeu que tinha sido furtada. Pelas imagens do circuito interno de segurança do prédio, é possível observar o momento que o suspeito entra na sala, a princípio, como você viu na imagem, com uma sacola vazia nas mãos, e em seguida ele vai até o consultório, rapidinho ele sai com o aparelho ali no notebook, no meio da sacola. Ele não colocou o notebook dentro da sacola, ele deixou ele meio que no meio, assim, ele não chegou nem a colocar dentro da sacola. A vítima relatou para a polícia militar que, além do notebook, o suspeito também levou um celular. Até o momento, ninguém foi preso e nem os produtos foram recuperados. As imagens do suspeito já estão com a Polícia Civil. Olha o momento que ele chega, na cara de pau e na tranquilidade. Ali ele vai para a festa. É brincadeira, né, gente? Tem que tomar cuidado, né? Olha só, se você está com dificuldades para sintonizar os canais da sua TV, tem problemas em ver os canais com aqueles chuviscos, tem coisa pior que isso? Tem não, né? Lá na Sertaneja Eletro tem uma solução para você. É a Antena Oi TV Livre, aquela com 64 canais de áudio e vídeo, antena com Globo Regional em alta definição. E tem mais, a instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. O melhor preço da cidade você só encontra na Sertaneja. Pensou em antena, pensou em Casa Sertaneja Eletro, Francisco Salles 555. A regra por lá é clara, eles não perdem negócio. Agora tem previsão do tempo chegando aqui no plantão. O dia começou ensolarado aqui em Poços de Caldas, aliás, um belo dia aqui na cidade, tempo segue de sol, entre nuvens, fim da tarde tem possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 88%. Em Cabo Verde, a mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Dia segue de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Andradas, a mínima será de 16 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 48% e 87%. Uma mulher foi atropelada por um motociclista no finalzinho da manhã de hoje, próximo ao terminal de linhas urbanas, aqui no centro da cidade. Tem imagens para vocês, pessoas ali ajudando até a chegada do socorro. Segundo informações preliminares de testemunhas que presenciaram o acidente, o motociclista seguia sentido Francisco Salles com a Marechal Deodoro. A mulher teria atravessado fora da faixa e foi atingida pela moto. O sinal estaria verde para o motociclista. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate dos feridos que foram levados para a Santa Casa. A Guarda Municipal segue no local, pois parte do trânsito está interditado. Isso foi agora há pouco, viu, gente? Isso foi agora há pouco aqui no centro da cidade. Cidadania é bom praticar. Todos temos o direito, existem aí os direitos e os deveres, tanto dos motoristas, dos motociclistas e também dos pedestres. Se tem faixa de pedestre, é por lá que nós temos que passar. A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais divulgou a escala de pagamento do IPVA 2020. O imposto começa a vencer na próxima semana, dia 13 de janeiro, para os carros com placas finais 1 e 2. O Estado deve arrecadar 5,93 bilhões para um total de mais de 10 milhões de veículos. Luiz Felipe Galo, boa tarde, bem-vindo ao plantão. Começa a partir do próximo dia 13 de janeiro a escala de vencimentos do IPVA 2020. Todos os proprietários de veículos ou motocicletas já devem ficar atentos ao primeiro imposto de 2020. O IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículos. Então, é um imposto que ele é anual. E toda a arrecadação dele é distribuída da seguinte forma: 40% para o Estado, 40% para o município onde o veículo está emplacado e 10% para o Fundeb. Já está disponível o imposto para 2020 em todos os bancos credenciados
e nas casas lotéricas. E vale lembrar que pode ser pago o imposto tanto parcelado quanto à vista, com desconto de 3%, além de um desconto adicional de mais 3% para o chamado bom pagador. O bom pagador, ele tem um desconto de 3% para os contribuintes do IPVA que pagaram regularmente o IPVA e a taxa de licenciamento nos anos 2018 e 2019. E esse desconto do bom pagador é para o Renavan, não é para o proprietário. Será que o pessoal vai preferir pagar parcelado ou à vista? Nós conversamos com alguns motoristas e a opinião foi bem dividida. Alguns preferem o desconto, outros estão meio sem grana. Eu vou parcelar. Tem 3 vezes, né? Que à vista é meio apertado, tô desempregado. Parcelado. Começo de ano tem muita coisa pra pagar, né? Pra dar certinho, tem que ser parcelado. Eu pretendo pagar à vista, aproveitar o desconto. À vista, o descontinho é bom, né? E nós conversamos também na Polícia Militar para saber quanto à fiscalização, até para aqueles que não estão com o documento de 2019 em dia. Se a gente seguir aqui a resolução, a portaria do Detran, né, de Minas Gerais, e for pego em atraso, aí a pessoa tem o veículo removido, encaminhado ao pátio, também é autuado, né, por infração gravíssima, né, por estar com o documento licenciamento em atraso, e vai ficar pendente, né, esse veículo vai ficar pendente até ela acertar os documentos em atraso, para retirar o veículo novamente. E vale lembrar que cada estado tem a sua escala de vencimentos para a fiscalização. Por isso o sargento explica também com relação à fiscalização em outros estados. A fiscalização, a gente ainda vai aguardar a portaria do Detran referente ao estado de Minas Gerais. E demais estados, a gente vai seguir a resolução 110 do Denatran, que aí já compete a uma outra escala de pagamento do IPVA, que não segue a de Minas Gerais. Interessante, eu não sabia disso. Então são 2 escalas, tem uma que serve, né, a nível de Brasil e a outra a nível de estado. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Hoje tem o produto do dia, sabonete Dove a R$ 1,89. Já pensou? Hoje você compra. É o produto da semana. Sabonete Dove a R$ 1,89. Lembrando que tem entrega para toda a cidade também. Tem a linha de medicamentos genéricos, linha de perfumarias e muito mais, né? Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e na Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. No próximo bloco nós vamos falar de mais impostos. Dessa vez o IPTU, que terá reajuste de 3,98%. A expectativa é de que sejam arrecadados 49 milhões com imposto. Daqui a pouco no plantão, até já. Voltamos agora com os destaques, os principais destaques do dia, aqui no plantão. Vamos lá, Jornal da Mantiqueira. Olha só, Zona Sul, homem é baleado na porta de casa. Caso que nós contamos ontem aqui no plantão. Um rapaz morre, a namorada é internada após serem baleados de um pesqueiro, caso também aqui do sul de Minas Gerais. Mais um destaque para mim, vamos até Andradas agora. O Portal de Andradas começa a valer a nova regra do estacionamento na rua João Teodoro Oliveira, a Zona Azul, que trouxe muita polêmica no fim do ano passado no município de Andradas. E um susto, hein? Bombeiros resgatam homem que caiu em cachoeira aqui em Poços de Caldas. Falando também da cultura, encontro de Folia de Reis reúne população do distrito de Campestrinho, não só em Poços de Caldas, como também aqui no estado de São Paulo. Campestrinho, aliás, a nossa região aqui, tanto do sul de Minas como também do leste paulista, é muito rica, né, culturalmente falando. Mais um destaque, por favor. Capital Mineira agora, hein? O tempo. Olha só, gente, Justiça derruba aumento de tarifa de ônibus em BH. Esse caso vai dar o que falar, porque as empresas, qual que é a discussão em torno dessa questão de BH? As empresas querem um reajuste dos atuais R$ 4,50 para R$ 4,75. O sindicato das empresas, eles entraram na justiça e conseguiram.
em primeira instância, só que agora derrubaram a liminar. E ontem, só para ter uma polêmica, o prefeito Alexandre Calil, ele tuitou, todo mundo sabe que a tuitada do Calil é sempre polêmica, e ele foi pro Twitter, foi pro Instagram e pro Facebook. Eu sigo ele nas 3 redes sociais, e ele disse que nem a paulada a tarifa vai subir, que ele não vai aceitar realmente. É claro que é um ano eleitoral, isso realmente envolve muita questão até mesmo dos eleitores, mas fato é que o MP decidiu por não dar esse ganho de causa, pelo menos nessa segunda instância, às empresas que querem esse reajuste. Gira mais um destaque para mim. Agora é hora do Hoje em Dia. Agenda evita gasto extra com impostos. Intoxicação é perigo em tempos de calor. Dicas importantes para você do Hoje em Dia. Último destaque do dia vem do estado de Minas. Aí, perigo pega carona. Sequestro de um motorista e desaparecimento de outros alertam para riscos, né, das corridas por aplicativos. Falando também, olha só, STF de Minas, né, tira a lista dos inadimplentes, aliás, divulga a lista dos inadimplentes. Estava pequeno aqui, não consegui ler. Agora, essa questão aí de aplicativo de carona, realmente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Vem comigo aqui. Tem o Cruzeiro também lá, né? O Cruzeiro voltando aí às atividades também. O Atlético Mineiro voltou ontem também, né? O Cruzeiro que tem aí, se mantesse na Série B, na Série A, o Cruzeiro teria um orçamento aproximado de 350 milhões para o futebol. Com a queda para a Série B, o orçamento do Cruzeiro passa a ser 80 milhões. O prejuízo que é disputar uma Série B é impressionante, né? E já chegou na Artipel o maior volta às aulas de Poços de Caldas e região. 2 mega lojas no centro esperando por você. Gente, tem conforto, tem um atendimento personalizado, 100% da sua lista. Lá você deixa a lista e as meninas fazem as compras para você. Muito fácil, viu, gente? Parcelamento em até 10 vezes no cartão. É só passar na loja e fechar negócio. Rio de Janeiro e Assis 674. E tem o Instagram da Artipel também. É só você seguir por lá, @ArtipelPapelaria. Foi publicado no Diário Oficial do Município o reajuste do IPTU 2020. A correção para esse ano é de 3,98%. A expectativa é que sejam arrecadados 49 milhões com o imposto, 9 milhões a mais que o ano passado. Segundo a Secretaria de Fazenda, o aumento do valor ocorre de acordo com o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas. O cálculo do atual reajuste utiliza o lançamento do imposto no exercício do ano passado, atualizado monetariamente, né, como eu disse, pelo IGPM, que teve um acúmulo de dezembro de 2018 a novembro de 2019. Eles usam esses meses como base. Os contribuintes que optarem por fazer o pagamento total à vista, até a data do vencimento, terá 3% de desconto. Já quem quiser fazer o pagamento parcelado pode fazer em até 9 vezes. Né? Junto ao IPTU, o contribuinte paga ainda a taxa de coleta de lixo. O valor ele é determinado ali pela multiplicação da unidade básica de serviço, que é a UBS, que é hoje de R$ 136,73. Uma empresa de insumos agrícolas em Andradas foi alvo de criminosos. Eles furtaram cerca de R$300 mil em produtos agrícolas na madrugada de ontem. Imagina só o tamanho do prejuízo. A vítima acionou a polícia militar e um funcionário da empresa relatou que ao chegar para trabalhar, bem cedo, por volta das 7 horas da manhã, ele teria, né, se assustado com o que viu. Ele falou, tinha um buraco na parede, quebraram a parede de alvenaria, né, essa parede que fica nos fundos da empresa, e dali os bandidos fizeram a festa. Digo os bandidos porque, até pelo valor, certamente uma pessoa, né, dificilmente uma pessoa faria isso sozinha, né? E aí ele observou, olhando ali, né, que vários produtos, vários itens haviam sido levados, defensivos agrícolas de diversas marcas. A gente sabe que custa caro um defensivo agrícola, né, principalmente para cafés. Foram levados também 2 baldes de semente de cenoura e 3 galões de defensivos agrícolas. E agora, você imagina o preço desses produtos. Imagina só o preço, porque o prejuízo
que a empresa levantou é na casa dos R$300 mil. Imagina só, todo o material furtado foi avaliado nesse valor e fica aí o prejuízo. A vítima relatou ainda que a empresa dispõe de alarme e também de monitoramento, contudo não foram informados pela empresa que presta o serviço. O local possui sistema de gravação de imagens, porém um aparelho que armazena as imagens também foi furtado juntamente com o computador que é utilizado ali para armazenar, né? Os vídeos e as imagens, que coisa, hein? A Polícia Civil passa a investigar o caso. Vamos ver o que dá nesse caso aí. Aliás, é o segundo furto em Andradas em menos de 15 dias. Semana passada nós mostramos aqui uma loja, né, que foi assaltada. Na verdade não foi assaltada, foi furtada, e de lá levaram R$150 mil do cofre. A polícia também está trabalhando nesse caso. Um restaurante localizado aqui no centro da cidade foi alvo de criminosos ontem de madrugada. A polícia foi acionada por um vigia de uma empresa de alarmes, relatando, né, que o alarme havia disparado. Até aí tudo bem, mas olha só a quantidade de peixes. Ao chegar no restaurante, a PM encontrou a dona do local e aí eles foram até o freezer. O freezer estava aberto. Você sabe o que? Olha só, o bandido, gente, o mal acabado do bandido, ele levou várias peças de salmão, e o Querubini que me ensinou, porque eu não sabia realmente, do arroz negro. Ele levou também pacotes de arroz negro. Deve custar caro esse arroz aí, porque eu nunca comi esse arroz não. Os militares realizaram um intenso rastreamento e ao chegarem até a rua Arthur Noronha, deram de cara com o suspeito, que segundo consta já é conhecido no meio policial. Assim que o rapaz percebeu que seria abordado pela polícia, ele dispensou uma mochila e saiu correndo. Ele entrou num local onde ele costuma se esconder, inclusive. O rapaz é espertinho, né? Durante o rastreamento, o suspeito conseguiu fugir. Ele teria pulado por vários muros ali das residências. A polícia foi até a mochila, abriu a mochila e, gente, o que tinha lá? 16 peças de salmão. Imagina, dá para comprar um carro novo, dá para comprar um carro popular com essas peças de salmão. 4 porções embaladas de arroz negro, uma machadinha, um alicate e uma tesoura de manicure. Tinha até uma lima com ele também. A vítima, né, aliás, a mochila foi levada até a vítima, que reconheceu as peças do salmão e também as porções de arroz. O restante do material foi encaminhado para a delegacia e depois vai ser ressarcido aí. Foi ressarcido a dona do restaurante. Mas imagina só, hein, gente, o rapaz ia fazer uma festa com esse salmão aí, né? Arroz negro. Qual seria o menu do dia para esse bandido, hein? Salmão, já me passaram ontem, é um molho de maracujá com arroz negro. Deve ser bom, hein? Deve ser bom. Agora, se ele for pego, eu posso garantir para vocês que ele vai comer o marmitão lá do presídio, né? Das luxuosas dependências do cadeão aqui de Poços de Caldas. Vai comer aquele marmitão e lá não vem salmão não, viu? Lá não vem salmão, eu garanto. Um veículo foi furtado na madrugada de hoje em um terreno lá na Zona Oeste. Para a polícia militar, a vítima, um homem de 70 anos, relatou que há um mês o veículo, uma Fiat Strada, ficava estacionado nesse lote fechado, ali na Avenida João Pinheiro. Porém, na madrugada de hoje, 2 homens teriam arrombado o cadeado do lote e furtaram o veículo. A caminhonete estava com pouco combustível e não possui seguro opcional. Uma hora a bandidagem leva mesmo, né? E teve também um outro caso, olha só, um idoso de 75 anos teve R$500 furtados lá no bairro São Sebastião. Que preju, hein? Foi nesse final de semana, gente. Para a polícia militar, o idoso relatou que estava vendendo mercadorias na rua Antônio Marinoni. Estava trabalhando. De repente, ele foi abordado por 2 rapazes. Um deles distraiu a vítima. O outro tirou do bolso do idoso essa quantia de R$500. Em seguida, os suspeitos fugiram. Eles foram em direção ao Matagal. A polícia foi acionada, realizou rastreamento. Infelizmente, nesse caso, não temos novidades. Nem eles não foram encontrados e nem o dinheiro também foi recuperado. Agora tem cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$508, variação negativa de R$13. No mercado futuro, com vencimento em março de 2020, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $141,50 de dólar, variação negativa de $4,70 de dólar.
Está em queda o café. Gente, a vacina pentavalente está em falta em postos de saúde de todo o país e infelizmente aqui em Poços de Caldas não é diferente. A pentavalente protege crianças de 5 doenças bacterianas, sendo elas a meningite, o tétano, a difteria, a coqueluche e também a hepatite B. Segundo a Secretaria de Saúde, o repasse, que é realizado periodicamente pelo Ministério da Saúde, sofreu uma interrupção e a última remessa foi recebida em dezembro do ano passado. Angélica Zukauskas explica melhor essa história aqui pra gente. A pequena Lívia, de 4 meses, está no período de ser imunizada com a vacina pentavalente. Porém, desde dezembro até agora, a mãe da bebê procurou pela vacina pela rede pública de Poços de Caldas e região e não encontrou. E o desespero vai tomando conta da família. No dia 19 já estava em falta, fui na policlínica, também estava em falta. Aí comecei a procurar em todos os postinhos de saúde aqui da cidade, nenhum tinha. E então eu comecei a procurar em outras cidades também. Eu procurei em Águas da Prata, São João da Boa Vista, todas as cidades da região e nenhuma tinha essa vacina tão importante. Letícia teria que voltar ao trabalho nesta terça-feira, mas tem receio de deixar a filha em uma creche sem a imunização. Não tem como deixar ela numa creche, numa colônia de férias, sem uma vacina dessa, né? Com risco de pegar a doença, contrair essas doenças tão feias, né? A vacina pentavalente está em falta em postos de saúde de todo o país e protege contra 5 doenças potencialmente graves para bebês. Essas 5 doenças são a difteria, né, que é uma doença que causa uma amidalite, uma doença potencialmente grave, o tétano, né, nem se fale da gravidade do tétano, né, a coqueluche, né, que é uma doença, é um quadro pulmonar bastante importante também. E essa é a vacina tríplice bacteriana que a gente tem nos postos, né? E essa pentavalente é associada ainda à vacina da hepatite B, né? E associada também a outro germe chamado Haemophilus influenza, tá? Que é um germe bastante importante em pneumonias e meningites. A Secretaria de Saúde esclarece o motivo da falta da vacina e pede para que a população fique tranquila, pois a expectativa é que a situação seja normalizada ainda neste mês. Segundo informações do Ministério, informações oficiais, um grande lote dessa vacina que é fornecida pela Organização Pan-Americana de Saúde foi inviabilizada, foi condenada pela Anvisa e por um instituto que faz análise dessas vacinas e principalmente a Anvisa. Então o Ministério ficou sem poder repassar essas vacinas ultimamente. Mas o Ministério ele também informa, no sentido de tranquilizar aqui as pessoas, de que essas vacinas serão ainda no mês de janeiro, serão repassadas. Com a falta da vacina, recomenda-se aos pais evitar lugares cheios com crianças. É manter os cuidados básicos de higiene, né? É sempre estar alerta ao noticiário para ver se essa vacina já voltou ao mercado, né? Já voltou à distribuição normal. É assim que voltar a realizar a vacina. E assim, evitar ambientes fechados, né? Boas condições de higiene, né? Para que então a gente evite a emergência dessas doenças. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Obrigado, Angélica. Preocupante essa notícia, né? Olha só, agora eu vou falar da Oralcim Implantes, que tem uma mensagem muito especial para você iniciar o 2020 com o pé direito, com um sorriso novo. Tem atitude, a sua atitude tem que ser em mudar o sorriso. Quer fazer 2020 o ano da sua vida? Então vamos começar pelo sorriso, tá combinado, gente? Ligue agora para a Oralcim Implantes no 3114-0300. Isso mesmo, ligue, fale meu nome, fale em nome do plantão, porque tem uma condição diferenciada para você. A Oralcim vai proporcionar essa mudança de vida, essa mudança, né, esse hábito saudável, que é você ter um novo sorriso, mudar a sua mastigação, tá certo? 3114-0300, aqui no centro da cidade. Tá fácil? Correia Neto 430. No próximo bloco, nós vamos falar do Corpo de Bombeiros, que segue para Brumadinho. Amanhã. O Tenente Tássio é o nosso convidado. Eu falo com vocês daqui a pouco. Até já. No dia 2 de janeiro, você acompanhou aqui no plantão que a idosa de 95 anos, a dona Salete Miller, iniciou o ano de 2020 literalmente nas alturas. Ela tinha vontade de cumprir a meta
ela estipulou uma meta, falou, eu quero começar o ano voando, eu quero sobrevoar Poços de Caldas. A dona Salete, olha só, eu fico emocionado com essa imagem, porque ela realizou o voo duplo de paraglider no primeiro dia deste ano. No dia que nós exibimos a matéria, eu disse que gostaria muito de conhecer a dona Salete. A nossa equipe de produção entrou em contato com a nora da dona Salete, a Ana Luísa. A Ana Luísa disse que a idosa, que é de Juiz de Fora, estava retornando para casa, lá na zona da Mata Mineira. Porém, ela ficou sabendo do meu desejo de conhecê-la. E sabe o que ela fez, gente? Esse ano promete muito. Ela me presenteou com um vídeo. Olha só o que ela mandou para mim. Aqui, Paulo Marcelo Sossalé, que voou de parapente. Gostaria de te conhecer também. Um beijão. Beijo, dona Salete, muito obrigado. Ela quando voltar em Poços, vai participar aqui comigo, com certeza. Imagina só, gente, saltar de paraglider é uma delícia. É uma delícia. Pelo menos uma vez por mês, a equipe da primeira companhia do Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas segue realizando treinamentos em diversos pontos da cidade. Uma equipe dos bombeiros segue amanhã para ajudar nas buscas dos corpos em Brumadinho após o rompimento da barragem de Rejeitos na cidade. Para falar sobre a viagem dos militares e ainda sobre os treinamentos que são realizados pelos bombeiros, eu recebo agora, muito feliz com a presença dele aqui, o Tenente Tárcio Salles. Tenente, boa tarde, bem-vindo ao plantão, muito honrado com a sua presença. Boa tarde, eu agradeço aí, uma boa tarde para todo mundo que acompanha a TV Plan. Obrigado pela presença. Amanhã vocês seguem para Brumadinho. Sim, vai ser uma equipe aí de 2 militares, né, a princípio, mas tem mais outros militares de Varginha que também vão seguir para a operação lá em Brumadinho. Esse revezamento, o tenente estava me contando, gente, ele passa por todo o estado de Minas Gerais, é isso? Sim, todo o estado, algumas equipes são despachadas para a operação, né, inclusive a capital e Poços de Caldas, né, os militares vão fazer revezamento de 8 dias, então os militares vão participando lá da operação, tanto em campo como no gerenciamento mesmo da ocorrência. Dessa vez, vocês ficam 8 dias lá? Sim, 8 dias que a gente vai ficar lá na operação. Não é a primeira vez que você está indo para lá, né? Já tenho o total de 24 dias na operação, né? Os primeiros dias eu estive na operação, né? Atuando mesmo em campo, e posteriormente eu auxiliei no trabalho de gerenciamento, né? Da operação, enfim. Os primeiros, você esteve naquela primeira semana mesmo, quando estava tudo, né, meio que indefinido ainda, né? As procuras eram complicadíssimas devido à lama, ao lamaçal que se espalhou por toda a região. Sim, foi um trabalho bem complicado, né? Olha a imagem que nós temos enquanto o tenente fala. Sim, esse foi um trabalho que a gente teve lá em campo, que nunca tinha passado por essa situação, né? Até o pouco tempo de carreira que eu tenho, mas eu consegui receber em rádio, né, até o chamado da ocorrência. Até eu estava trabalhando na capital e a gente recebeu o chamado, a gente não tinha dimensão, né, não sabia a dimensão do desastre, né? Quando a gente esteve lá em loco, você vê o tamanho do desastre, é chocante, né? No dia da tragédia, você estava em Belo Horizonte. Sim, eu estava em Belo Horizonte, trabalhava lá no 1º Batalhão, né, de Bombeiros. Não estava em Poços ainda e, de repente, chega lá o chamado pelo rádio. Chegou o chamado pelo rádio que uma barragem havia se rompido. E aí a gente começou a procurar mais informações, enfim, e aí a gente conseguiu uma informação de um militar que estava sobrevoando lá com uma aeronave, né? De que havia uma grande quantidade de gente tomada pela lama. Então, vocês não tinham dimensão até então do que poderia ter acontecido. Exato, e rapidamente a gente já fez um apronto operacional lá de todas as equipes e conseguiu despachar lá para Brumadinho, né? E posteriormente a gente foi empenhado em campo, né? Como as imagens lá, a gente ficou aí pelo menos equipes revezando, né? Mas fazendo a busca em campo mesmo na lama. De BH até Brumadinho, vocês gastaram quanto tempo na época? Consegue lembrar disso? Olha, eu acho que foi cerca aí de 2 horas, porque estava muito movimentada a estrada. Foi difícil até a gente achar onde era o ponto específico da barragem, enfim. Mas foi bem complicado, foi bem intensa a situação. Eu imagino. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, aconteceu no dia 25 de janeiro, vocês vão se lembrar, né?
Vai completar agora um ano, faltando poucos dias, né, para completar um ano dessa que é, né, tenente, a maior tragédia ambiental do Brasil. E os bombeiros, como nós dissemos aqui, de todo o estado, seguem ainda nessa escala de revezamento, mas eu lembro também que ano passado, nessa época não, depois do acontecimento, bombeiros de outros estados também colaboraram nessa ação. A gente teve a participação de várias corporações, né? São Paulo, Roraima, Amapá, Macapá, enfim, que auxiliaram, né? Rio de Janeiro e outras corporações que auxiliaram muito nos trabalhos, né? O pessoal de Israel veio também, né? Foi, o pessoal de Israel veio também auxiliando com equipamento, né? Disponibilizando equipamento para a gente fazer as buscas. Então, assim, hoje é considerada a maior operação de busca e salvamento realizado por um bombeiro, né, no Brasil. No Brasil é a maior operação. Exatamente. E aí, quando eu citei Israel, porque na época a gente ouviu muito falar da questão da tecnologia. Sim. Mas, de certa forma, a gente via que a ação ali dos militares, ela era mais precisa quando vocês tinham acesso mesmo àquele lamaçal, né? Sim, porque assim, era um trabalho bem mecânico mesmo. Era mecânico, né? Não tinha muito... O maquinário até alguns maquinários a gente utilizou depois, posteriormente, agora, até a operação mesmo, agora ela está numa fase de utilização de maquinários. Então a máquina vai lá, retira, revira o rejeito. Mas inicialmente a lama ela não permitia nenhum acesso de uma máquina, de um veículo, enfim. Então era um militar mesmo, numa posição aí de 4 apoios, às vezes com um bastão de madeira. Né? Nas imagens até é possível ver o bastão de madeira muito utilizado aí pelos militares para poder aumentar a superfície de contato e poder deslocar naquela lama. Então, às vezes, a gente gastava quase meio-dia aí para percorrer 200 metros. Meio-dia era uma média que vocês tinham? Essa é uma dificuldade em alguns pontos que eram totalmente alagados. O cansaço físico era tremendo. Exato. Você chegava à exaustão ali. Foi uma missão árdua. Porque vocês tinham a roupa que era pesada, consequentemente a lama, acho que me corrija se eu estiver errado, vai pesando ainda mais? Sim, com certeza. Aquele rejeito ele ficava impregnado na farda, né? Mas mesmo assim a gente prosseguia durante o dia inteiro aí, né? Uma imagem que marcou muito também era de vocês, dos bombeiros, né? No momento que vocês terminavam ali a jornada de vocês tomavam uma ducha, né? Tinha lá jogavam um produto mesmo em vocês, não era isso? Exato. Inicialmente a gente fazia uma descontaminação, né? A gente ia para o posto de comando e fazia essa descontaminação. Então a gente tirava toda a farda, toda a nossa vestimenta aí para poder prosseguir no outro dia, né, com a farda. Às vezes a farda ficava molhada mesmo e a gente continuava, né? Missão foi dada e a gente cumpria. Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Foi muito... Eu sei que não deve ter sido fácil. Tem momento que não dá para não se emocionar, não é isso? Sim, é emocionante sim. Você vê os familiares, né, dos que foram desaparecidos lá, né? E eles procurando respostas, né, perguntando e pedindo, implorando para a gente fazer alguma coisa a mais, né, e a gente dava o máximo, né, isso que às vezes motivava ainda mais a gente a fazer o trabalho, né, e hoje a operação se estende e continua, né, enquanto a gente não achar os 11 desaparecidos, a gente não vai cessar os trabalhos. Faltam 11 desaparecidos. 11 desaparecidos. Essa missão não tem data para acabar, tenente? Não, ainda não foi nada divulgado, enquanto a gente prosseguir conseguindo localizar e identificar, a gente vai continuar a operação. Muito bem. Até o último balanço das autoridades foram encontrados 255 corpos. Agora você acompanha aqui no plantão algumas imagens dos bombeiros que estiveram, né, no ano passado em Brumadinho. Coloca para mim as imagens de novo, gente, porque a gente tem que valorizar, antes de mais nada, o trabalho dos militares, que foi, né, que é extremamente importante. Olha só que impressionante. Aquilo ali é um bastão que vocês usavam, né? Isso, é um bastão de madeira que a gente usava para deslocar, né? Porque só sem nenhum material para deslocar na lama, a gente não conseguia. Então era muito difícil a gente ter pontos assim que a gente conseguia ficar em pé, né? Então a gente praticamente ficava rastejando e arrastando, né, por todo o ambiente. Então a gente ficava completamente sujo, né? Completamente tomado pela lama. Impressionante, gente. A Mariana Terra, pode voltar a imagem comigo? Ela está aqui no centro da cidade. Ela pergunta, tenente, constantemente são realizados treinamentos com os bombeiros. Aqui no plantão a gente mostra direto. Como que são os preparos para esses treinos? Sim, então o que acontece? Todo dia entra uma equipe de plantão, né? 24 horas aí, operacional. E basicamente o que a gente faz é tentar revezar o nível de treinamento da corporação, né, do nosso quartel. Então a gente vai dividindo às vezes em áreas de atuação, né? Então a gente tem várias áreas dentro do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem a área do incêndio, a área de salvamento terrestre, salvamento em altura. Então a gente tenta sempre buscar uma perfeição, né,
porque nosso treinamento, se a gente não treinar, uma vida depende desse tipo de treinamento. Então a gente sempre procura melhorar nossas técnicas, aprimorar para melhor atender a população, né? Então a gente sempre está buscando a excelência nesse Hoje sentido. nós mostramos, Tenente, ontem no plantão e hoje aqui na edição da tarde também, um caso aqui na Zona Oeste, uma cachoeira. Né? Um rapaz estava lá, junto dos amigos, escorregou, bateu a cabeça, né? E fica a dica, né? Com esse calor que nós estamos passando agora, né? O perigo que é estar próximo desses locais. Sim, eu até estava atuando na ocorrência junto com os militares. Você atuou nessa ocorrência ontem? E foi uma ocorrência assim, o rapaz ele chegou a escorregar numa pedra, né? Bateu a cabeça, ele chegou a submergir, mas por sorte tinha alguns amigos dele lá que tiraram ele da água e ele teve uma convulsão, enfim, a gente conseguiu chegar lá no local de difícil acesso, com muita vegetação, muito escorregadio, né? E visto que já tinha chovido no momento. E aí a gente repassa mais a orientação, né? A gente vai agora nesse período de férias, né? Período também somado com chuvas, né? O cuidado que tem que ter nesse tipo de ambiente, né? O ambiente aquático ele oferece muitos riscos, né? Então o próprio escorregamento, né? Você não fazer saltos de cabeça em locais que você não conhece, sempre ter a presença de alguém aí para fazer um acompanhamento, né? No caso dele foi fundamental estar com os amigos ali também, né? Exatamente. Então sempre fazer uma atividade que você esteja supervisionado, né? Se melhor seja com a presença dos bombeiros, caso não seja possível, que seja um local que tenha uma concentração de pessoas, né? Para que, caso aconteça alguma coisa, alguém possa tentar ajudar, né? Claro. Maurício está no Jardim Bandeirantes. Obrigado, Maurício. Ele pergunta, Tenente, quais os maiores desafios enfrentados pelos bombeiros nas ocorrências? Ele cita o caso de Brumadinho, que é o mais marcante de todos, imagino eu. Então, assim, a questão de dificuldade, né? O maior desafio que a gente enfrenta, até as pessoas falando da parte física, que foi bem desgastante, isso aí sem dúvida a gente não pode negar. Mas acho que a parte psicológica, né, a gente manter um equilíbrio emocional durante a ocorrência é fundamental. Porque não só como em Brumadinho, né, mas qualquer ocorrência que a gente atende, a vítima está desesperada, está numa situação de perigo, e se a gente se desesperar também, pode acontecer mais um acidente, mais uma vítima. Então a gente é forçado ao máximo, tanto nesses treinamentos que a gente realiza, quanto em formação, né? Para a gente atuar de uma forma equilibrada, né? A saber o que fazer na hora do acidente, da ocorrência. Muito bom. Dá tempo de mais uma pergunta. O Michael Alvarenga está no Jardim Esperança, na Zona Sul. Obrigado, Michael. Como a população deve agir em casos de aparecimento de animais silvestres e peçonhentos nas residências? Aliás, a quantidade de animais aumentou muito, né, Tenente? Sim, bastante. A gente tem atendido várias ocorrências aí, né? De captura de animais silvestres, né? O que a gente recomenda é o seguinte, a gente até recebe algumas ligações de pessoas que veem às vezes pássaros em cima de telhados, corujas, animais que não estão em risco. O Corpo de Bombeiros ele atua justamente na captura de animais que estejam em situação de perigo, de risco, né? Até mesmo a gente já atende a situação de o famoso gato na árvore, né? Se o gato está na árvore, ele não está em risco, não está preso em nenhum tipo de arame ou coisa do tipo, ele não está em risco, ele consegue descer, né? Não tem por que tirar ele de lá. Exatamente, mas aí passando por uma situação mais grave, em que o animal está preso, ele está ferido, aí o Corpo de Bombeiros vai atuar. Questão dos animais peçonhentos, a ligação normal, 193, você pode acionar se tiver alguma cobra, uma aranha, algum animal desse tipo, que a gente vai fazer sim o atendimento normal. Tenente Tárcio, muito obrigado pela participação aqui no plantão, desejo sorte lá e sucesso nas buscas. Fica 8 dias por lá. Isso, 8 dias. 8 dias depois volta para Poços de Caldas. Voltar para o serviço normalmente. Um bom 2020 para vocês. Contem sempre aqui com o plantão. Agradeço. Queria só agradecer aí o comandante, né, o Coronel Giovanni, comandante operacional dos bombeiros da nossa região, e o Major Rodrigo Castro, né, comandante da Companhia Independente de Bombeiros. Um abraço, até a próxima, tá Agradeço. bom? Antes de encerrar, só para lembrar, hein, 7 horas da noite tem Plantão 47 ao vivo. Eu volto com você contando muitas histórias. Até lá.